PNC News. Informação que gera valor. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções e dessa vez vai ser diferente. Como assim? O intensivão será presencial. No dia 2 de julho, você estará ao meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico, dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o mercado no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nessa sexta-feira. Hoje é 1º de julho, comecinho do segundo semestre aí para todo mundo. A gente começa essa edição falando sobre a proposta de emenda à Constituição que turbina os benefícios sociais, chamada PEC dos combustíveis. O Senado aprovou ontem, com ampla maioria, o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600, dobrou o valor do Vale Gás e ainda criou auxílio para caminhoneiros no valor ali de R$ 1.000. Nos últimos minutos da votação, os senadores também colocaram na proposta um auxílio gasolina para os taxistas. Só esse benefício vai ter um custo de 2 bilhões de reais para o governo. O gasto total, com o chamado pacote de bondades, vai ser de mais de 41 bilhões acima do teto de gastos. Os benefícios vão ser pagos até o fim deste ano, 31 de dezembro de 2022. Agora, o texto vai ser apreciado pela Câmara dos Deputados. O texto da PEC foi aprovado por goleada no Senado. A oposição em peso apoiou o projeto que amplia os benefícios e acaba beneficiando o governo. Por mais que acredite ser eleitoreira, os senadores contrários ao governo disseram que não teriam como votar contra essa proposta, que vai trazer auxílio para a população que mais precisa. Acredita? Apenas um senador votou contra. José Serra, do PSDB de São Paulo, disse que o pretexto foi defender quem mais precisa, mas isso deveria ser feito de uma outra maneira. O governo, segundo ele, deveria enviar um projeto de lei de créditos extraordinários, sinalizando controle e governança. José Serra falou ainda que o projeto é uma bomba fiscal e que é uma medida eleitoreira porque o presidente Jair Bolsonaro está em busca da reeleição. Logo depois da aprovação dessa proposta de emenda constitucional, várias pessoas ligadas ao ordenamento jurídico se manifestaram sobre a PEC. A maioria delas disse que a proposta é sim uma medida eleitoreira e que fere, inclusive, a Constituição Federal. O principal aspecto criticado pelos juristas é o fato do Poder Legislativo ter autorizado essa aprovação do pacote de bondades em pleno ano eleitoral. E também a criação de um estado de emergência para contornar a legislação que trata aí de todo esse processo eleitoral. Ainda sobre os combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro
comemorou a redução no preço em vários estados brasileiros que já colocaram em prática aquela redução do ICMS proposto pelo governo. Falou que hoje ainda o imposto vai ser reduzido no estado do Rio de Janeiro. Essas declarações foram dadas em sua live semanal. Vamos ouvir o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, eu recebi agora há pouco um telefonema do governador do Rio de Janeiro, dizendo que vai fazer valer a partir de amanhã o novo ICMS. Ele disse que, em média, eu fiz as contas aqui, confere o governador Cláudio Castro tem razão, vai cair amanhã, em média, o preço da gasolina em R$ 1,30. Média, né? Lá cobrava 34% de ICMS, vai passar para 17%, assim como no Brasil todo. Está sendo alguma coisa para falar sobre ICMS e combustível aí? Quero falar sim, presidente. Como todos os brasileiros podem observar, o preço da gasolina já foi reduzido. Então, quero deixar claro aqui, assim que eu assumi o Ministério de Minas e Energia, o ministro Bolsonaro me deu uma missão de olhar preço de energia e de combustível. E em parceria com o Congresso Nacional, nós tivemos 3 iniciativas na questão da energia. Por exemplo, tinha uma tributação a mais lá, presidente. Mas foi mais do que isso que nós fizemos. O dinheiro está sendo devolvido para o consumidor via redução na conta de luz. Ele não está ficando com a distribuidora, não. Se você somar as 3 iniciativas que o presidente Bolsonaro nos orientou em parceria com o Congresso Nacional, a conta de luz cai aproximadamente 19%. Uma família média no Brasil gasta R$ 150 com luz. Essa conta cairia para R$ 120. R$ 30 de economia direto só com essas medidas. Ainda durante a live semanal, e ao lado aí, como a gente percebeu, do ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, Bolsonaro falou que o ex-presidente Lula não vai conseguir reduzir o preço dos combustíveis caso seja eleito. E que Lula é contra a diminuição dos impostos. Durante toda a transmissão, Bolsonaro também não tocou no assunto das denúncias de assédio sexual na Caixa Econômica Federal, que levaram inclusive à demissão do presidente Pedro Guimarães. A Agência Nacional de Energia Elétrica realizou um dos maiores leilões de energia do país. O certame vendeu todos os 13 lotes ofertados com investimentos contratados e previstos de 13 bilhões e meio de reais para a construção de quase 5.500 quilômetros de linhas de transmissão. Já a chamada receita anual permitida ficou em 1 bilhão e 200 milhões de reais, com um deságio médio aí de 46% em relação ao valor inicialmente projetado pela agência. As concessões têm prazo de 30 anos. O leilão contou com a participação das maiores empresas do setor elétrico, como EDP, CEMIG, Neoenergia e também 2 das controladas da Eletrobras. Falando agora da Bolsa de Valores, né? O Ibovespa teve em junho o seu pior desempenho mensal desde aquele choque inicial que a gente viu em março de 2022 por causa da pandemia do Covid-19. Foi uma queda de 11,5% só agora no mês de junho. No ano de 2022, o Ibov acumula um recuo de 5,99%. Só para a gente ter uma ideia, ele saiu dos 104.763 pontos no primeiro pregão desse ano para 98.541 pontos atualmente. O cenário é complicado para os ativos de risco, os investidores têm fugido desse perfil num contexto de alta de juros mais agressivas por parte dos bancos centrais, das economias mais desenvolvidas, principalmente lá nos Estados Unidos, e priorizando aí o combate à inflação em vez da proteção do crescimento. Com isso, a gente percebe ações de tecnologia e varejistas têm sido muito impactadas por conta dessa situação. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, só para a gente trazer aqui no Profit da Nelogica, saiu aqui do meu, vamos tentar de novo. Pronto, aqui ó, no Profit da Nelogica, o gráfico aqui do ano no fechamento de ontem, ó, menos 1,08% nessa quinta-feira, 98.541, a gente percebe aqui, né, que em 2022 teve até um comecinho, né, de recuperação da Bolsa até ali mais ou menos
o mês de março, comecinho do mês de abril, depois a gente vê toda essa queda na Bolsa aqui, principalmente por conta daquele choque das commodities, né? Muita demanda por commodities, o Brasil sendo, até mesmo a gente falava daquele hedge internacional, e aí a gente vê que depois disso as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas, a questão inflacionária, a questão da elevação da taxa de juros, expectativa de taxa de juros nos Estados Unidos também, isso trazendo bastante impacto na Bolsa brasileira. Não só a Bolsa Brasileira teve esse problema, né, no primeiro semestre. Olha só esse estudo aqui que o professor Alexandre Cabral trouxe no seu Twitter. Ele falou, esse ano está difícil para o mercado, quarto pior ano para o S&P na história, considerando o primeiro semestre de cada ano. Nesse estudo que o professor Alexandre Cabral fez por meio da Economática, olha só, o pior ano, o pior semestre, primeiro semestre, foi em 1932, quando o S&P teve uma queda aí de 45%. O segundo foi em 1962, com menos 23%. O terceiro em 70, com 21% de queda. E o quarto, meus amigos, agora, 2022, menos quase 21% também, 20,57% de queda no S&P nesse primeiro semestre. Olha só, em mais de 50 anos, o pior desempenho do S&P. É uma questão bastante aí importante e que está pegando aí para todos os ativos, não só aqui no Brasil, como a gente viu, essa queda aí anual, mas também no S&P, 20% de queda nesse primeiro semestre. Falando em notícias internacionais, a gente agora vai aos Estados Unidos para conversar com a nossa correspondente Giovanna Locatelli, para a gente falar um pouquinho sobre inflação na zona do euro, que atingiu um novo recorde agora nesse mês de junho, pouco antes do primeiro aumento da taxa de juros pelo Banco Central Europeu em 11 anos. Ô Giovanna, conta pra gente quais são esses detalhes. Muito bom dia para você, bem-vindo ao Morning News. Bom dia, Felipe. Bom dia também a todos que estão nos acompanhando. É verdade. A inflação foi de 8,6% ano a ano no mês passado e, de acordo com dados preliminares do Escritório de Estatísticas da Europa, Eurostat, divulgados nesta sexta-feira. Bom, isso superou uma previsão de 8,4%, uma pesquisa da Reuters junto a economistas. A taxa atingiu 8,1% em maio, o que significa que o custo de vida continua subindo, Felipe, nos países da zona do euro. A Alemanha surpreendeu muitos no início dessa semana, quando relatou uma queda de 0,5 ponto percentual na inflação mês a mês. Especialistas disseram que isso se deve aos novos subsídios do governo para aliviar o impacto dos preços mais altos da energia. E ainda não foi o fim das taxas de inflação crescentes, né? Já a França e a Espanha tiveram novos recordes de inflação em junho, com a Espanha ultrapassando o limite de 10% pela primeira vez desde 1985. O Banco Central Europeu, que prometeu combater o aumento dos preços, deve se reunir no final de julho para anunciar o aumento das taxas. O Banco Central disse que vai subir novamente em setembro, o que significa que a sua principal taxa de juros pode retornar ao campo positivo esse ano. Vale registrar que o Banco Central Europeu tem taxas negativas desde 2014. Falando no início dessa semana, a gente acompanhou a presidente do Banco Central, Christine Lagarde, adotou um tom mais agressivo, dizendo que se as perspectivas de inflação não melhorarem, o Banco Central vai sim avançar mais rápido nas taxas de aumento. Mas isso gera dúvidas quanto ao futuro da política monetária na zona do euro, em meio a temores que uma recessão venha aí nos próximos meses. Se o Banco Central avançar rapidamente nessas taxas de aumento, isso pode prejudicar ainda mais o crescimento econômico, num momento em que uma desaceleração já está em andamento. Os economistas preveem uma recessão na zona do euro em 2023, com uma contração do PIB bem significativa de 0,8% até 1%, Felipe. Giovanna, e aí nos Estados Unidos, né, o rendimento do chamado T10, né, o Tesouro de 10 anos, cai quase um mês de baixa aí à medida que os temores de recessão acabam se intensificando. É uma situação que acende sinal de alerta por aí também, né, Giovanna? Bastante, Felipe. Essa sinalização de recessão está alertando muito o mercado.
Bom, os rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos foram mistos nesta sexta-feira, com os investidores continuando a avaliar o risco dessa recessão, dessa desaceleração econômica. O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos de referência foi negociado mais baixo, em 2,97%, reduzindo as perdas depois de cair para 2,94% no início da sessão. Isso foi o seu nível mais baixo desde 6 de junho. A taxa de Tesouro de 2 anos, que normalmente é mais sensível às mudanças da política monetária aqui dos Estados Unidos, caiu cerca de 2 pontos base. Como o professor Cabral trouxe agora há pouco, com dados da Aeromática, a S&P 500 fechou na quinta-feira seu pior semestre em décadas. O índice de mercado mais amplo caiu 20,6%, em seu maior declínio aí no primeiro semestre desde 1970, Felipe, foi bem expressivo. As perdas acentuadas no primeiro semestre acontecem em um momento em que o mercado luta contra a inflação crescente e essa política monetária apertada americana aqui. O núcleo do índice de preços de gastos com o consumidor pessoal, à medida que a medida de inflação preferida do Fed, né, subiu 4,7% em maio, segundo o relatório do Departamento de Comércio de ontem. Isso é 0,2 ponto percentual a menos do que no mês anterior, mas ainda em torno dos níveis vistos pela última vez aí na década de 80. Níveis de inflação altos e os esforços do Federal Reserve para combater um aumento dos preços resultam em crescentes preocupações com essa recessão, como eu falei, Felipe. Giovana, aí o cenário tá ruim para várias empresas, né? Principalmente para as grandes ações de tecnologia. A gente vê Tesla, Amazon, Microsoft terminando aí seu pior trimestre em anos, né? Reflexos da inflação, exato, né, Giovana? Sim, é um cenário nebuloso, né, Felipe? E as techs, então, sofreram bastante. Esse foi o pior trimestre para todos os setores, mas, sem dúvida, para as techs foi bem pior. E eu explico por quê. Os investidores reduziram as avaliações das empresas de tecnologia nesse segundo trimestre, à medida que os bancos centrais aumentaram as taxas de juros para evitar a inflação. Os grandes nomes tech do mundo aí foram assim, menos valiosos no primeiro trimestre, com a invasão da Rússia na Ucrânia, né, reduzindo os negócios e também aumentando as complicações de fornecimento que já estavam ruins na pandemia, né, Felipe? Então, sim, foi um acúmulo de ocorrências que seguraram muito e acabaram achatando as techs. Então, o S&P 500 caiu cerca de 5%, um horror. A situação piorou no segundo trimestre, quando o Federal Reserve entrou em ação com o aumento das taxas. Então, enquanto o S&P caiu mais de 16%, a Composite pesado em tecnologia caiu 22%. As ações dos Estados Unidos caíram nesta quinta-feira para encerrar o segundo trimestre, aí, provocando o primeiro semestre mais fraco do S&P 500 desde 1970, como eu falei. A Tesla sofreu aí o maior declínio trimestral desde a sua oferta pública inicial de 2010, quando as ações caíram quase 38%. A Amazon também perdeu 35%, maior desde 2001. As ações da empresa guarda-chuva do Google, né, a Alphabet, encerraram o trimestre em queda de quase 22%, pior resultado desde 2008. Microsoft também 17% de queda, mais acentuada aí de 2010, e a Apple 22% de perda. A Meta também, que é a controladora do Facebook, viu suas ações caírem mais de 27%. Bom, esse foi o cenário, né, Felipe, ao apagar das luzes aí do pregão dessa quinta-feira. Então, o cenário está bem nebuloso. Giovana. Giovana, e agora mudando um pouquinho de assunto, mas ainda nessa questão de cenário, né, a China acabou pedindo para os Estados Unidos cumprirem deveres climáticos depois da decisão da Suprema Corte, né? Quais os detalhes dessa decisão? O que está por trás aí? Quais essas questões envolvendo aí coisas do clima? Então, eu vou resumir para as pessoas entenderem. Estava indo tudo bem entre os dois países, mas parece que os Estados Unidos aliviou um pouco, desacelerou um pouco essas providências em relação ao clima e a China puxou a orelha. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, a Suprema Corte votou para restringir a autoridade da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos para regular as emissões de gases de efeito estufa de usinas a carvão e gás existentes sob a Lei do Ar Limpo. Então, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, o Zhao Lijian, disse a repórteres que não basta gritar slogans para combater as mudanças climáticas. E ele pediu aos países desenvolvidos, incluindo principalmente os Estados Unidos,
que assumam, enfrentem suas responsabilidades e tenham ações mais efetivas. Ambientalistas da China disseram que essa decisão pode minar ainda mais a relação climática mais ampla entre Pequim e Washington, que tem desempenhado um papel crucial na obtenção de acordos globais para conter os gases de efeito estufa do aquecimento climático. Para Li Qiu, que é conselheiro sênior do Greenpeace, o retrocesso dos Estados Unidos também pode tornar mais improvável que a China tome mais medidas para reduzir o seu consumo de carvão, que atingiu um recorde aí em 2021. O presidente Xi Jinping prometeu no ano passado que a China vai começar a cortar o consumo de carvão em 2026, com think tanks estatais esperando aí que a capacidade de carvão, de geração de energia a carvão, aumente mais 150 gigawatts no período de 21 a 25 de 2025. Bom, em meio a essas preocupações com o crescimento econômico e a segurança energética, os altos funcionários continuaram a enfatizar a necessidade de gerenciar essa transição energética de baixo carbono com bastante cuidado. E, Felipe, para ilustrar, apesar da China ter puxado a orelha dos Estados Unidos, aqui existem bastante incentivos aí para essa transformação, essa transição energética. Isso principalmente beneficiando lá na ponta nós consumidores finais. Por exemplo, para você ter uma ideia, se você quiser instalar um painel solar na sua casa, na sua residência, você chama um representante das empresas, faz uma avaliação e eles instalam os equipamentos, são de graça, a manutenção sai de graça. Então, tudo isso para, inclusive, se o telhado da sua residência precisar de uma reforma, o governo paga também. Aqueles painéis solares da Tesla, né, que você instala em residência, também o governo paga, dá subsídios para isso, descontos na compra de carros elétricos, então o governo está fazendo pelo consumidor final. Mas é isso, é uma transição que está dentro da meta do COP26. Maravilha. Obrigado, Giovana, pela participação aqui. Ótimo dia para você, bom trabalho. Volta, evidentemente, ao longo da nossa programação. Boa sexta e bom fim de semana. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Flávio Calife, economista da Boa Vista, sobre demanda por crédito, cenário da economia brasileira. E também vai conversar sobre as perspectivas para a Bolsa nesse segundo semestre com o Guga Almeida. É já, daqui a pouquinho, depois do intervalo. BMC News. Informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Renda fixa pagando 12,75% ao ano por tempo limitado. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na Idade da Pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito.
So, how can you guarantee that my funds are going to be safe with you? It's really simple. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. Yeah, I see. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções e dessa vez vai ser diferente. Como assim? O intensivão será presencial. No dia 2 de julho, você estará ao meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Estamos de volta aqui no nosso Morning News, os principais destaques, as principais notícias para você começar a sua sexta-feira muito bem informado. E eu quero chamar agora o nosso convidado desta manhã, o Flávio Calife, economista da Boa Vista, já está aqui conosco. Flávio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Morning News. Muito bom dia para você. Muito bom dia, obrigado. Boa sexta-feira para todos. Flávio, quero começar falando contigo sobre movimento do comércio, né? O relatório da Boa Vista mostra que teve uma alta em maio, mas numa comparação anual acabou apresentando uma queda. Queria entender um pouco mais esses dados e o que isso representa efetivamente para a economia, qual a sinalização desse dado de aumento em maio, mas queda no ano a ano. O indicador do movimento do comércio, que é desenvolvido pela Boa Vista, com base nos dados que nós recebemos, né, dos comerciantes, né, lembrando que a Boa Vista tem dados referentes à consulta, né, sempre que o comerciante vende, vai fazer as suas vendas, principalmente a crédito, que é a maior parte dela, então ele só consulta o nosso banco de dados para saber a situação financeira do consumidor, se ele pode dar crédito ou não, analisa o crédito, então é base em cima desses dados, principalmente, que a gente faz esse indicador de movimento do comércio, assim como de demanda por crédito, que a gente vai falar um pouquinho depois também. Né? Esse movimento do comércio, ele reflete, né, como que está se comportando, né, as vendas, né, no comércio, e ele vem mostrando, ele anda muito junto, né, muito parecido com aquela pesquisa mensal do comércio que o próprio IBGE faz, ele antecipa um pouco, né, nem sempre ele está exatamente igual no mês a mês, mas é claro que normalmente na tendência de longo prazo eles acabam convergendo. Mas o que a gente tem visto? O comércio, ele cresceu, né, durante a pandemia, foi um dos únicos setores que realmente conseguiu se manter em crescimento, mesmo que pequeno, né, mas ainda cresceu em comparação com outros setores, mas agora, este ano, né, ele vem tendo quedas, né, mais do que crescimento, vamos dizer assim, e com uma tendência, né, de também ter um ano fraco, né, assim como a gente teve anos anteriores, mas a diferença é que outros setores da economia estão crescendo mais, né, o comércio está um pouquinho para trás, por conta, é claro, de uma série de fatores que estão dificultando um pouco, né, a ida, vamos dizer assim, do consumidor às lojas e às compras. Ô Flávio, nos últimos dados, né, referentes a emprego, a gente vê aí um crescimento, né, CAGED, PNAD, um crescimento da população empregada, dados mais fortes, mais robustos. O Brasil está colocando de volta sua população no mercado. Isso traz perspectivas melhores para esse setor do comércio? Ou acaba que, de repente, a gente vê um outro ponto ali, né, de salário médio um pouco mais baixo, isso aí acaba sendo um ponto de atenção. Queria que você explicasse um pouco essas relações e também como que você está avaliando, né, esses dados de emprego relacionados com os dados do comércio que vocês fazem esse monitoramento também. Exato, esse é um dado importante que tem impactado negativamente o comércio, mas ele começa, né, a mostrar uma melhora.
tanto nos dados do IBGE, né, da taxa de desemprego, caiu abaixo de 10% depois de bastante tempo. Lembrar que antes da pandemia, a gente estava com uma tendência, esperava que em 2020 ia cair abaixo de 10%, né, o desemprego, e com a pandemia ele foi lá quase a 15%, mas agora voltou, e essa é uma boa notícia, né? Você cai, né, abaixo de 10%, fazia desde 2015 que não tinha uma taxa dessa, e junto com isso, uma geração positiva de empregos divulgados também pelo CAGED, né, aumentando o número de empregos. A gente já retomou o que tinha antes da pandemia, até já temos mais número de pessoas empregadas do que antes da pandemia. O importante, que tem impactado bastante o comércio, mas pode começar a melhorar, esse que é o ponto, né, que a gente ainda não falou, para frente, a expectativa para frente é um pouco melhor, exatamente porque a gente começa a ter uma recuperação do mercado de trabalho, só que como a inflação foi muito elevada, está muito elevada ainda, a renda real caiu. Então, apesar de ter aumentado o emprego e caído a taxa de desemprego, né, mais empregos e uma taxa de emprego menor, a renda caiu. Então, a capacidade do consumo diminuiu. Com agora a gente aumentando, né, esse número de pessoas empregadas, naturalmente há uma expectativa de que os salários comecem a subir, né, comecem a ser repostos mais rapidamente, e uma inflação que a gente espera, né, que comece a entrar numa tendência de queda. Né? Já esperava isso lá, já para trás, mas agora, aparentemente, a gente já teve, na última medição, um recuo da inflação, e temos expectativa, né, de que isso deva acontecer ao longo do ano. Então, esses fatores conjugados, né, a melhora no mercado de trabalho e uma melhora uma redução da inflação, devem aumentar, pelo menos relativamente, o poder de compra do consumidor e levá-lo de volta, vamos dizer, às compras, né, talvez se não agora, neste momento, mas dos próprios meses para frente a gente deve ter se esse cenário, né, se confirmar, a gente pode sim ter uma volta do consumidor mais fortemente às compras. Ô Flávio, eu estava até vendo, né, nesses últimos dias, juntamente com a divulgação desses dados aí de CAGED e PNAD, muitas pessoas relacionando, né, a questão de mais empregos com mais inflação. Você comentou aí que com essas mais pessoas no mercado de trabalho, daqui para frente talvez tenha uma diminuição na inflação. Por que algumas pessoas relacionam mais inflação a mais emprego, né? O mais emprego a mais inflação? E como que isso acaba impactando até mesmo nessa questão do comércio? A gente sabe que o comércio, ele precisa fazer algum repasse, se os insumos ou se as matérias-primas estão mais caras, eles inevitavelmente acabam repassando para o consumidor e isso vai elevando a inflação, né? Como que você avalia isso? Você acha mesmo que a inflação tende a diminuir mesmo com esse crescimento no número de empregados? Qual que é a sua avaliação sobre essa relação? Essa relação de desemprego e inflação, né, ela é já antiga, né, vamos dizer assim, na teoria econômica, e daí você tem mais gente empregada, então você tem mais gente com renda, aumenta a demanda, né, e com isso você força os preços para cima. Isso pode até acontecer, claro, dependendo do momento. Eu acho que não é esse momento que a gente vive hoje. A gente vive num momento em que a gente passou por um desemprego muito elevado, né, os preços subiram bastante por questões não só internas, também muito questões externas, né? A gente vinha já numa queda da inflação, a gente vai bem com a questão da guerra na Rússia, as coisas voltam a crescer na Ucrânia, mas a tendência que a gente tem hoje, né, à medida que... E a questão da inflação sendo combatida muito, a questão dos juros. Né? Então, com o aumento, a política monetária mais restritiva, ela começa a fazer efeito. Né? Então, você tem um juros que já era 2%, né, pouco tempo atrás, vamos ficar acima de 13%, até uma tendência possível de elevação, e isso restringe bastante o mercado, e aí ele acaba também impactando uma outra coisa que a gente também não começou a falar sobre ela ainda, que é o próprio crédito. Né? Então o crédito vai ficando mais caro, o crédito encareceu bastante, não só por conta das taxas básicas, mas também por conta dos spreads, né? Porque o risco aumentou, que a inadimplência aumentou, outro fator importante, a inadimplência também subiu bastante, né? O nosso indicador inadimplência só esse ano subiu mais de 12%, já tinha subido ano passado, né? Lembrando que o Banco Central não está divulgando os dados de crédito e inadimplência desde fevereiro, né, por conta da greve do Banco Central, mas esses números são, né, já bem conhecidos e bem divulgados pela gente. Então são fatores que também reduzem um pouco a capacidade de consumo, ou fica
mais restrito. Então isso acaba, de certa forma, ajudando essa inflação a não aumentar. Principalmente depois do momento que ela já aumentou bastante, e a política restritiva em relação aos juros já enxuga bastante recursos da economia, tendo efeito exatamente sobre os preços. Né? Então essa expectativa agora de uma melhora do emprego com o aumento de inflação, na minha opinião, pelo menos, não deve acontecer. Flávio, você tocou aí nesse assunto da demanda por crédito, né? Inclusive no relatório da Boa Vista, trazendo aí esse recuo, né, na demanda por crédito no mês de maio. É o cenário de elevação de juros que está fazendo com que as pessoas, as empresas, acabem se afastando desse crédito, afinal, né, com uma Selic mais de 13% e perspectivas de Selic ainda mais altas até o final do ano, por conta de todo o cenário, né, que estamos passando, isso aí acaba, é isso que está pontualmente afastando as pessoas da demanda por crédito? Eu acho que não só, isso é um fator importante. A demanda por crédito vem diminuindo o seu ritmo de crescimento. Lembrar que o ano passado fechou quase 20% de aumento, não só o número nosso no do Banco Central, também a concessão do crédito calculada pelo Banco Central. Hoje está, se a gente olhar em 12 meses, está em 10% de crescimento ainda. Então a gente tem um crescimento que na nossa avaliação deve ainda se manter positiva no ano. Ou seja, a demanda por crédito e a construção do crédito devem ser positivas ainda, apesar desse cenário. O que tem impactado essa redução, vamos dizer assim, do crescimento do crédito? Além do custo do crédito, é claro, né? Claramente a taxa Selic e o spread, que aumentou também, aí razão que vai impactar também essa tomada de crédito. A inadimplência subiu bastante, então quando a inadimplência sobe bastante, não só o consumidor toma menos crédito, como também quem dá crédito acaba dando menos crédito porque o risco aumentou, né? O consumidor está endividado, endividamento não tem muito problema, o problema é que o endividamento está comprometendo mais a renda do consumidor. Então, hoje, se pegar o número do Banco Central, quase 30% da renda do consumidor, né, é para pagamento de dívidas. Era 22% um ano atrás, um ano e pouco atrás. Então, aumentou muito o quanto o consumidor está pagando de dívida em relação à sua renda. O custo está mais elevado, ele está mais inadimplente e os bancos também estão mais restritivos. Então, tudo isso, né, leva a um cenário... E sem falar no mercado de trabalho, falamos agora há pouco, né? Uhum. Tudo isso leva a um cenário não tão positivo para o crédito. Mesmo assim, né, o crédito ainda continua subindo. E se aqueles fatores que a gente falou anteriormente, né, continuarem nessa tendência de melhora, é possível que eles se recuperem mais para frente. Mas para esse ano, o cenário é de redução do crescimento, mas ainda achamos que ele deve ser positivo até o final deste ano. Uhum. Então, só para eu entender, a maioria do crédito solicitado, da demanda por crédito, é para pagar algum tipo de dívida, ou para refinanciar, ou para renegociar algum tipo de dívida, ou tem algum tipo de proporção maior para investimento, né? A gente sabe que o crédito também, principalmente em comércio, pequenas indústrias, né, empresários em geral, acabam pegando crédito, demandando crédito para fazer algum tipo de ampliação, algum tipo de capital de giro ali. Isso acaba sendo menor ou maior do que o pedido para renegociação e para acabar com a inadimplência ou tentar fazer algum tipo de pagamento de dívida, ô Flávio? Eu não diria que a maior parte é para renegociação de dívida, não. Claro que existe também, né? Mas a maior parte do crédito, quando a gente pega, por exemplo, para pessoa física, né, a gente tem um aumento muito grande de crédito rotativo, né, que aconteceu, de cartão de crédito, de cheque especial, que são créditos mais arriscados e mais caros, né, então eles buscaram bastante, mas ainda é positiva a tomada por crédito de veículos, de empréstimo consignado, e o não consignado também aumentou bastante, e o empréstimo pessoal não consignado também é um crédito que tem bastante risco e uma taxa elevada de juros, né, se a gente comparar o empréstimo não consignado, pessoal, ele está 6% ao mês de juros, e o consignado é 1,5%, pouco, né? Só para ver nessa comparação, sem falar no cartão de crédito e outras coisas. Isso para pessoa física. Renegociação, é claro que uma parte vai para renegociação também, mas acho que é bem menor do que o resto. E para pessoa jurídica, sem dúvida, a maior parte é capital de giro hoje, né? Exatamente porque por uma falta de recursos das empresas, existe, claro, para a parte de investimento, tem pagamento de dívidas, mas a maior parte ainda é para capital de giro, também para as empresas respirarem, né, num cenário em que elas vêm se recuperando, mas ainda não tão rapidamente quanto se esperava. Ô Flávio, na sua percepção, né, com essa redução de demanda por crédito,
quais seriam as consequências, né, para a economia como um todo, né? Sem menos dinheiro girando, com menos pessoas tomando crédito, o que isso, na sua opinião, acaba trazendo de reflexo, de consequência? Eu acho que o impacto principal a gente já está vendo, né? A gente não relacionou um com o outro, mas acho que é totalmente relacionado, que é a questão do próprio comércio, né? Porque o comércio depende muito do crédito. Então, quando a gente vê esse cenário de crédito se reduzindo, né, ou né, crescendo menos, isso acaba impactando em compras menores, né? Então, uma utilização menor do crédito para o consumo, né? Isso acaba impactando também, em última instância, nas próprias vendas, né? Então, tirando setores como supermercados, às vezes farmacêuticos, assim, que dependem menos do crédito, né? Depende mais da renda do que do crédito, vamos dizer assim, né? Os outros setores dependem bastante do crédito. Então, quando há uma redução ou uma diminuição, né, do crescimento do crédito, ele acaba impactando todos esses setores que dependem mais fortemente do uso do crédito para o consumo. E aí, olhando para frente, a tendência é continuar nessa perspectiva de redução de demanda de crédito, olhando, de repente, até para esse ano e para os próximos anos, diante de todo esse cenário que a gente está discutindo aqui? Eu diria que para um cenário de curto prazo, sim. Né? A gente deve ainda permanecer nessa tendência, né, de uma redução ainda, né, dessa demanda por crédito, no ritmo de crescimento da demanda por crédito, de acordo com os fatores que estamos anteriormente. Mas, né, à medida que esses fatores começam a caminhar, né, a melhorar, o emprego começa a melhorar, a renda começa a melhorar, a confiança melhora, o próprio endividamento começa a diminuir, porque se a demanda por crédito diminui, o endividamento também vai diminuindo. Então, você vai melhorando essa situação financeira do consumidor, porque se ele tinha um crescimento do crédito no passado que foi 20%, esse ano vai ser 8%, alguma coisa, isso quer dizer que estão tomando menos crédito. Isso quer dizer que, em última instância, as pessoas vão ficar menos endividadas. Né? Então, você vai criar um cenário para frente, não sei dizer quanto, mas provavelmente, né, meses para frente, para o ano que vem, alguma coisa assim, em que a gente vai ter uma melhora no emprego, uma melhora na renda e pessoas menos endividadas, com maior capacidade de tomar crédito novamente. Então, você tem um ciclo que você vai, né, aumentando e diminuindo. Esse ciclo hoje é um ciclo de aperto, né? Então, de redução da tomada do crédito para você desalavancar um pouco, vamos dizer assim, as famílias e as próprias empresas, principalmente as famílias. À medida que você desalavanca, isso que deve acontecer, né, nos próximos meses, à medida que você vai diminuindo essa tomada no crédito, a gente volta a ter a capacidade do consumidor tomar crédito novamente. Então, esse é um ciclo que deve demorar alguns meses ainda, pelo menos na minha opinião. Tá ótimo. Flávio, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pela sua disponibilidade em bater esse papo aqui no Morning News. Boa sexta, bom fim de semana, até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço o convite, até a próxima. Boa sexta para todos. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Falamos aqui com o Flávio Califa, economista da Boa Vista, trazendo aqui um pouco dessa visão sobre a questão do crédito, né, e também o movimento no comércio. Seguinte, 9h15, daqui a pouquinho eu vou falar com o Guga Almeida, eu só quero dar um giro pelo mercado aqui para saber como é que estão operando as bolsas internacionais nessa sexta-feira, uma sexta-feira vermelha por aqui e também lá fora. DAX na Alemanha caindo 0,26, CAC na França caindo 0,05, uma leve correção, FTSE no Reino Unido caindo 0,37%. Os futuros americanos estão em baixa também, o Dow Jones caindo 0,28%, o S&P caindo 0,36% e a Nasdaq caindo 0,57%. E só para não deixar de seguir o bonde internacional, o Ibovespa Futuro também está em queda de 0,36%, começando aí esse semestre e o mês também negativo. E aí vamos falar com o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, está aqui conosco para a gente fazer um pouco de panorama, balanço, de olhar para trás um pouquinho e ver tudo o que aconteceu nesse primeiro semestre. Guga, muito bom dia, bem-vindo aqui ao Morning News. Semestre ruim, né, para a Bolsa Brasileira, para as bolsas internacionais também. E aí agora a gente começa olhando para frente, para esse restinho de ano aí. O que a gente pode colocar aí, né, nessa perspectiva, olhando para trás, olhando para frente? Muito bom dia, Guga. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Vamos lá, eu acho que
no contexto geral, até que as coisas não estão tão ruins, né? Se a gente for para observar, a gente vinha do segundo semestre do ano passado bem negativo. As expectativas no início do ano era que nós iríamos continuar a movimentação de correção, né? É que vai mudando ao longo do tempo e as pessoas elas vão se lembrando só do último quilômetro falado, né? Então, infelizmente é assim, né? Então, quando a gente volta para o início, ali em janeiro deste ano, o sentimento era negativo, né? Era um sentimento de queda. Aí teve aquela surpresa dos investidores estrangeiros, aí começa aquela massa, né, de, puxa, se o estrangeiro está comprando, por que você não está comprando? A pessoa física está sempre errado, né? A pessoa física saiu no segundo semestre, tinha que... Enfim, toda aquela narrativa. Vem depois a invasão da Ucrânia, né, pela Rússia. Muda-se de novo a narrativa, começa a se olhar aí sim começa a se olhar com força para a questão do tema de inflação no mundo, começa a ter ali dois players muito fortes recebendo, né, sendo condecorados como os responsáveis pela inflação, que aí estava muito claro ali Rússia e China, né? Então o evento da China com lockdown, o evento da Rússia com a questão do conflito, né? E isso, né, gerando um desencadeamento de aceitar aquilo que já estava acontecendo, né, que era uma pressão inflacionária no mundo, ocasionada não só por causa destes eventos, mas sim por causa de toda a liquidez e por toda a mudança de comportamento das pessoas em um período de lockdown, um período de isolamento social, um período de pandemia, um período de medo, né? Então, assim, tudo é uma sequência, não existe um evento isolado que é responsável por algo. Por isso que a gente tem que ter sempre um bom senso de avaliar e falar o seguinte: opa, faz sentido eu continuar tendo essas posições, mesmo que o juro esteja a 2% ou 0% no mundo? Faz sentido eu manter essa posição ou não, né? Faz sentido, depois que o mercado cair bastante, eu não estar posicionado ou não criar uma posição? Sim ou não? Então a gente tem que trabalhar muito com o contexto do mercado, os cenários do mercado, mas também principalmente com o bom senso do investidor, né? Se o investidor não tiver o bom senso, é muito difícil, né? Eu estava vendo agora também uma postagem de um outro analista de um ambiente research, o cara falando, puxa, acreditamos que a Bolsa vai subir CDI mais 11% nos próximos 5 anos. O quê? Como? Pô, vai subir? Como? Né? Os caras não acertam o próximo movimento, vão acertar daqui a 5 anos, entendeu? Como é que tu vai criar uma narrativa dessa magnitude, né? Falar para errar. Então tem que ser um pouco mais cauteloso. Pô, vamos um passo de cada vez, vamos um movimento de cada vez, vamos um cenário de cada vez. Dentro do cenário, uma coisa é tu traçar um cenário, outra coisa é tu ter um gatilho operacional para poder surfar um cenário. Então tu prepara a tua tese, né? Tu constrói a tua tese. Então como é que funciona, né? Pô, tu constrói uma tese toda que tu enxerga. A partir daquela tese, tu tem que ter os teus critérios para estar ou não estar posicionado em relação à tese, porque se tu tem uma tese, tu te posiciona em relação à tese, né, custe o que custar, tu tá sendo ali muito infantil com o teu dinheiro, tá sendo muito infantil com o dinheiro de terceiros. Daqui a pouco, se tu for um gestor, se tu for um analista, né, ou for um consultor, tem que ser muito responsável. Então, por exemplo, é uma tese, é uma suposição do que vai acontecer num mundo que é incerto. Dentro dessa suposição, tu tem que ter um critério. Olha, dentro dessa suposição, se as coisas estiverem acontecendo dessa maneira, a gente vai estar posicionado. Se elas não estiverem acontecendo dessa maneira, nós vamos estar líquido, nós vamos estar posicionado em um tesouro Selic para poder ter liquidez né, diária, caso a gente vá precisar com alguma mudança drástica do mercado, mas a gente tem que ter consciência. E o que assim, para mim, o que eu mais tenho aprendido é que 99,9999% das pessoas não estão envolvidas de forma consciente no processo de investimento, principalmente em mercados de renda variável e mercado de bolsa, que é onde surgem as grandes oportunidades, né? Porque esse não é um momento de estar com medo em relação à bolsa, esse é um momento de estar atento em relação à bolsa, né? Atento, não é medo, atento, porque se por acaso as coisas desenrolarem negativamente, tu tem que estar disposto e tu tem que estar enxergando a janela de oportunidade para tu ter uma tolerância a risco, né, uma aptidão a risco, no momento que de fato vai se ter uma oportunidade.
E ali tu vai questionar as tuas crenças, né? Se tu de fato acredita ou não em relação ao mercado. Tá? E depois que aconteceu o conflito, né, terminando aqui a retrospectiva, depois que começou o conflito, depois que a gente viu lá a bolsa lá nas alturas, na região dos 120 mil pontos, né, as pessoas voltam a ter uma esperança. Né? Engraçado, porque começa a se falar de bolsa fechar o ano este ano em 150 mil pontos ou 130, né? Tu começa a escutar muito disso das casas de análise, novamente, por quê? Para chamar a atenção das pessoas. E aí a gente viu toda essa correção que se teve. Então, para mim, mais uma vez, né, acho que falta hoje no mercado mais análise comprometida com a análise, não importa se as pessoas querem escutar ou não querem escutar aquela análise, e menos marketing, né, que é falar o que as pessoas querem ouvir. Porque se tu quer falar o que as pessoas querem de fato ouvir, né, não tem sentido na lista. Na lista sempre, né, quem tá balançando quem, né? O cachorro tá balançando o rabo ou o rabo tá balançando o cachorro? E as coisas estão invertidas. Né? As coisas elas começaram a ficar invertidas. As pessoas elas pagam para poder ter uma análise, né, que vá gerar resultado. Ajudar, né? Mas hoje, a análise do momento é o Google Trend. O que as pessoas estão vendo? As pessoas estão vendo tal coisa. Então fala sobre aquilo, fala que vai dar certo, justifica aquilo e está resolvido, porque a gente ganha audiência. Não é por aí. Né? Não é por aí. Então, assim, né, a minha retrospectiva é, mais uma vez, em tempo recorde, se teve muito erro de análise de mercado. Ô Guga, você até comentou aí, né, o comecinho do ano, aquela explosão, né, de investimento estrangeiro aqui no Brasil, e você comentou também a questão de que tem um cenário e você precisa ter um gatilho para conseguir aproveitar o cenário. Nesse sentido, né, aquele cenário especificamente do começo do ano, que o investidor estrangeiro estava chegando e tal, aquilo lá poderia ter sido uma das poucas janelas que o investidor teve para surfar essa onda, e aí, claro, depois de março, abril ali, quando tudo começou a cair, seria um momento do investidor também perceber esse cenário, também perceber esse gatilho e talvez desmontar a posição, fazer algum tipo de outro movimento. E aí pensando, né, é isso que o investidor precisa ficar de olho, de repente, para aproveitar alguma oportunidade nesse segundo semestre? Mesmo que a Bolsa não suba, né, tanto assim, a gente vê o ano mesmo caindo praticamente 6%, mas em pequenas janelas de oportunidade, pequenos cenários ali, gatilhos, para fazer alguns movimentos. Com certeza, Felipe. Eu gostaria muito mais de que as coisas azedassem muito rápidas no curto prazo, porque traria com mais clareza essas oportunidades do que ficasse se arrastando. O pior cenário é o mercado, travado, se arrastando, tipo o que foi o segundo semestre do ano passado. A gente teve um segundo semestre do ano passado muito chato, sem janelas de oportunidade. Tanto que no início do ano, né, a gente conversava aqui no Morning News, e a gente comentava o seguinte: cara, estruturalmente, olhando para o preço, né, tem tudo para subir. Só que, não tem. Qual é o player que vai comprar? E a gente falava, né, o investidor Brasil, juros subindo, e vai continuar subindo, porque não. Assim, nada indica que parou a alta dos juros, né? A gente já está aqui no patamar que está, e se falava que ia parar lá em 8, ia parar em 6, ia parar em 11, né, em 10, e vamos lá, continua. Né? Então, não existe o estímulo de curto prazo para o investidor. O investidor vai olhar quanto está rendendo a renda fixa, né? Quanto é que está rendendo a bolsa nos últimos períodos, né? Porque ele precisa dessa informação disponível para ele se sentir confortável em tomar posição. Então, ali não tinha, né? Pessoa física não estava, que foi o grande player de 2020 até o ano passado, né? Até esse ano, tinha sido o grande player, o protagonista dos movimentos na nossa bolsa aqui no Brasil. Né? Não foi o institucional o protagonista, foi o investidor pessoa física o protagonista. Principalmente quando no crash ali de 2020. Então não tinha esse investidor. Institucional, ele estava tomando resgate, porque a pessoa física estava tomando resgate dele. Os juros, que já estava acima dos 6%, ele estava sendo estimulado a voltar para o mercado que ele performa,
porque ele não performou em bolsa. É só tu olhar tu entrar nos sites, né, e ver a performance dos últimos anos, tu vai ver, né, a grande maioria não performa em bolsa. Então, ele estava estimulado a ir para juros, né, porque sobrava no investidor estrangeiro, que fez um movimento, ao meu ver, não de posição. Ele fez um movimento ali de proteção. Acho que foi um movimento especulativo em função do preço que nós estávamos ali e em função do momento, né, que se tinha ali, que poderia ter uma escalada do preço das commodities muito rápida, que faria com que, né, tivesse uma distorção de preço ali muito forte, muito intenso. Se isso, se fosse para continuar, né, a gente está no momento, se o investidor estrangeiro estiver montando posição, a gente está no momento que ele tem que retomar. E vai retomar com muita força. E vai mostrar um movimento semelhante ao que teve no início desse ano, no final do ano passado, um pouco mais de intensidade de compra, né? E o momento é agora. Porque se ele não entrar aqui agora, né, a gente corre ainda o risco de ele ter que desmontar suas posições, porque muito do fluxo também estrangeiro que vem para cá, né, é um fluxo especulativo de um hedge fund que montou uma posição comprada está comprando aqui, vendendo outro mercado. Então sempre tem uma combinação. Nada é assim do tipo, compra Brasil e esquece, porque lá tá tudo lindo, maravilhoso, né? O campo tá fértil, né? Risco fiscal baixíssimo. Não, o contrário, né? Risco político baixíssimo, é o contrário. Então, assim, o capital ele vem, né? O capital que vem para cá é um capital especulativo, tem que entender isso. Né? Quando a gente conversa com pessoas lá de fora que olham para o Brasil, eles falam, pô, vocês são super otimistas, né, com o que vocês têm. A visão que a gente tem lá é super diferente do que vocês têm no Brasil. Né? Pô, como é que eu posso entender um pouco mais o Brasil? Para poder também ter esse otimismo. E aí tu tenta explicar, mas aí o cara fica aqui 2, 3 dias, uma semana, começa a ver todos os noticiários que tem aqui na TV local, e aí fica assim, puxa, cara, o que está acontecendo, cara? Não tem como investir aqui. Né? Então o dinheiro, ele perde o apetite. A gente tem que entender, a primeira coisa que tem que se fazer é olhar de forma clara para a nossa realidade, para conseguir enxergar de fato os problemas e começar a mudar eles. Não é que não tem a solução, não tem a esperança, não, mas tem que fazer o trabalho tem que fazer o trabalho de frente, né? Tem que olhar para o problema é esse, pô, vai lá e resolve o problema é aquele, vai lá e resolve o problema. Coisa que a gente faz com dificuldade aqui dentro do Brasil ainda. Ô Guga, então vamos dar uma olhada nas projeções para essa sexta-feira? Por gentileza? Claro. Bom, continuamos dentro daquele cenário, né, eu continuo comentando, né, o cenário não mudou essa semana, né, ele foi lá buscar os nossos quase 104 mil pontos, né, no início da semana, que a gente tinha visto, e aí entrou todo o processo de correção depois da quarta-feira, conforme a gente tinha conversado já desde segunda-feira aqui no Morning News. Tá? Então, aquela movimentação que nós tivemos ontem na parte da tarde foi bem interessante. Tá? Vi um pouco de otimismo também no mercado nessa madrugada em Nasdaq. Tá? Acho que a gente ali por volta da 00:30, Nasdaq estava caindo 1,2%, e aí depois dali começou a melhorar. Hoje de manhã já estava praticamente no 0-0, e agora está 0,56 negativo. Tá? Então existe uma esperança de que as coisas possam melhorar no curto prazo, né? As pessoas, a gente precisa de uma melhora nesse curto prazo. Acho que tem que ficar, né, com a esperança. Um movimento muito forte do mercado, né, se voltássemos à esperança, eu não acredito que a gente voltaria lá para os 104 do que foi a máxima da semana, né? Mas voltar para 102 é possível que isso aconteça. Tá? A gente está caindo 0,7 agora, mas é possível que aconteça sim, tá? Se por acaso tiver algum movimento positivo, certo? Sexta-feira geralmente o que a gente comenta, né? A gente brinca, é o dia da maldade. Dia, né? Da maldade. Pode ser que hoje acelere, e a aceleração que eu vejo de queda seria para o mercado ir buscar a região dos 98 mil pontos do futuro, né? Eu sei que o nosso Ibovespa está 98.500, então eu perderia esse patamar de preço de 98 no nosso à vista, tá? E aí escalaria, e aí a gente vai continuar o movimento lá em direção aos 94.600 pontos. Felipe, infelizmente eu tento ser o mais direto aqui e claro possível, e o momento ele não está otimista, como eu já venho falando já há algum tempo para todo mundo aqui no Morning News, né? Então,
querendo ou não, o movimento de bolsa, né, ele não é amiguinho do investidor, né, ele não é amigável, ele é um movimento, ele é o que é, né? Quanto vale a tua posição? Quanto está na tela? Essa é a realidade, né? Algumas pessoas tentam distorcer essa realidade falando, não, o investimento é para daqui 10 anos, 5 anos. Não, quanto tem dinheiro hoje? É o que está na tela. Ponto final. Não é diferente disso. E eu tenho certeza que o nosso telespectador também acredita nisso. Tá? Então, assim, às vezes eu tento ser um pouco direto demais, né? Pode ser que assuste um pouquinho, mas, cara, o mercado é maravilhoso. Quanto mais correção se tem, maiores são as oportunidades, mais tangíveis elas também são, né? E querendo ou não, bolsa é isso, né? Uma troca de posição, uma troca de opinião, uma troca de risco, né? Pessoas querem tomar risco, pessoas querem se desfazer de risco, pessoas têm expectativas positivas, pessoas têm expectativas negativas, e é isso que gera a dinâmica de mercado, né? É isso que gera esses movimentos que eu acho que aos pouquinhos as pessoas vão se acostumando, né? Eu já estou há 2 décadas nessa jornada, então estou mais calejado com esses movimentos. Boa, Guga. 2 décadas, começou quando eu tinha 3 anos de idade. Valeu, Guga. Boa sexta-feira para você. Ótimo fim de semana. Aprecie com moderação. Até segunda. Abraço. Mas só um pouquinho, né? As coisas que tu fez ao longo desses anos aí te judiaram mais do que eu. Abraço. Vou me despedindo com essa. Tchau, gente. Bom final de semana. Valeu, Guga. Abração pra você. Bom fim de semana. É isso aí, pessoal. 9h33. A gente seguindo aqui com o nosso Morning News e agora indo direto para Brasília conversar com a Kelly Cali. A gente tá todo aí em cima dessa PEC aí do estado de emergência. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que o Senado e a Câmara estão dialogando aí para apensar essa PEC, que tem uma relação aí na Câmara dos Deputados. A PEC dos biocombustíveis está pronta para ser votada a partir da próxima semana. Kelly Cali, direto de Brasília, muito bom dia, boa sexta-feira para você, bem-vinda aqui ao Morning News. Quais os detalhes de toda essa questão aí, Kelly? Oi, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando o Morning na manhã desta sexta-feira. Ontem, ao final da sessão, que terminou ali por volta de 9h30, 10 horas da noite, algo desse gênero, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conversou com a gente, com quem estava no plenário ali, os jornalistas, sobre os próximos passos dessa PEC, essa PEC do estado de emergência, que a gente até brincou ontem, né, Fê? Já mudou de nome várias vezes, né? Tem gente chamando de pacote de bondade, tem gente chamando, então, de PEC do teto de emergência. Fato é que antes, realmente a discussão era sobre combustíveis, veio naquele bojo ali da tentativa de redução de preço dos combustíveis, antes mesmo desse último anúncio desse último aumento ter sido anunciado e entrado em vigência, né? Só que aí de PEC dos combustíveis acabou indo para a PEC do estado de emergência. Por quê? Porque tem uma vedação eleitoral que fala ali que concessão de benefícios poderia responsabilizar o presidente da República dentro desse período eleitoral específico, se aproximando, claro, do pleito de outubro. Então, a alternativa que a base encontrou aí tramitando, né, tentando costurar um relatório que passasse de fato no plenário do Senado, foi para conceder esses benefícios e não incorrer em crime, para que o governo não incorra em crime, foi acabar aí tentando entrar em vigor esse estado de emergência, que ainda não entrou porque precisa de análise da Câmara, né? Só explicando que deixou de ser a PEC dos combustíveis e passou a ser essa PEC do estado de emergência, né? Por conta dessa vedação eleitoral. O fato é, então, que ontem foi aprovada, só teve um voto contrário, que foi o voto do senador José Serra, tá? E aí essa PEC segue para a Câmara. O Rodrigo Pacheco falou para a gente que já tem uns dias que ele está conversando com o Arthur Lira, que é presidente da Câmara, para eles tentarem ali na Câmara a pensar essa PEC 16 a uma outra proposta de emenda constitucional que tenha o que a gente chama de tema correlato, né? Porque são assuntos que são semelhantes, então eles podem andar juntos. E o que é que deve acontecer, segundo o Rodrigo Pacheco? Essa PEC 16 deve ser apensada a PEC 15. A PEC 15 é aquela PEC dos biocombustíveis, que é uma PEC super tranquila, que passa tranquilamente, só que aí essa PEC do estado de emergência, PEC ali, pacote de bondades, enfim, deixaria de ser o assunto principal para ser o assunto ali de um certo braço dessa PEC dos biocombustíveis, de maneira então que ela não precisaria passar por todo o trâmite, ou seja, ali enfrentar, né, a apreciação da CCJ, também enfrentar
apreciação na comissão especial que é formada para avaliar PECs, enfim. Então, ela entra no bojo dessa PEC 15, passa a ser um tema secundário, digamos assim, e vai tentar ser aprovada junto com essa PEC 15. Essa PEC 15, ela está pronta para ir para a plenária a partir dessa semana agora, do dia 7. O dia 7, salvo engano, é uma quinta-feira. Se for uma quinta-feira, é bem difícil que o Arthur Lira paute, tá, Fê? Porque você tem uma dificuldade de quórum ao final da semana, né? Você tem ali, precisa de 3/5 em 2 turnos, enfim. Então é difícil, se cair realmente na quinta-feira, esse dia 7, é difícil que de fato entre em pauta no dia 7, ou seja, ficando para o início da semana seguinte. Mas bem, essa é uma discussão que o Arthur Lira está costurando lá na Câmara dos Deputados. Por hora a expectativa é essa, sair do Senado, ir para a Câmara, tramitar então com a PEC 15, ou seja, PEC 15 e 16 juntas, para que seja mais rápida aí a avaliação dessa PEC 16. Qual que é o grande paredão, digamos assim, que essa PEC do teto, essa PEC do estado de emergência vai enfrentar na Câmara? Justamente o estado de emergência, né? Como a gente mostrou ontem, tinha senador se opondo ali a esse estado de emergência, porque segundo esse grupo de senadores do PT, você dá uma carta branca para o presidente Jair Bolsonaro acabar aí fazendo outras ações, já que ele tem mais liberdade de atuar, inclusive do ponto de vista legislativo, medida provisória, qualquer outro ato presidencial, dentro de um estado de emergência. E isso, então, está preocupando a oposição. Como você tem uma oposição bem forte, consolidada na Câmara, muito provavelmente esse aspecto específico pode enfrentar resistência lá pela Câmara. Claro, a gente vai apurar isso ali com os líderes, entender como é que está essa discussão. Por outro lado, como é que vai ser essa PEC? Se ela chegar lá na Câmara, não tiver mudanças, ela vai ser promulgada. PECs não são sancionadas, são promulgadas no próprio Congresso Nacional. Caso sofra mudanças, ela sai da Câmara, volta para o Senado e os senadores apreciam novamente. São muitas cenas aí, viu, Fê, para os próximos capítulos. Volto com você aí no estúdio. Tá certo, Kelly. Obrigado, então, pelas informações. Ótima sexta-feira para você. Bom trabalho aí e até daqui a pouco, que você volta aí ao longo da nossa programação. Até mais, Kelly. Tchau, tchau. Tchau, todo mundo. Até já, Fê. É isso aí. Seguimos, então, aqui com o nosso Morning News. Você viu as principais notícias, os principais destaques dessa sexta-feira, para você ficar muito bem informado ao longo do dia, aqui, né, no Morning News, na BMC News. Agora são 9h39, eu já estou me encaminhando para o final. Quero agradecer a audiência de todos vocês, quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso portal, vários comentários, várias coisas levantadas ali por vocês, pela nossa audiência no nosso portal bmcnews.com.br. E também pedir para vocês não se esquecerem de se inscreverem no nosso YouTube, porque além de toda a nossa programação, a gente ainda faz conteúdos exclusivos, a gente ainda coloca cortes específicos de toda a nossa programação, muito conteúdo bacana, todos os dias ali no nosso canal do YouTube. Então vai lá, BMC News no YouTube, se inscreva e vai lá nos vídeos, comente também, ajude a gente a engajar e também a crescer aí no algoritmo do YouTube. É isso, eu volto na segunda-feira, a partir das 8h30 da manhã aqui no Morning News, e você fica agora com o BMC News, comandado pela Paula Moraes e todo o time aqui da BMC. Forte abraço, bom fim de semana, tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.